Convido os irmãos a abrir a Bíblia, continuando em Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17. Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar. Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17. Compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento nesta leitura. E o texto nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, o texto que agora lemos, e pedimos a direção do Teu Espírito, para que tanto eu que falo, cada um que ouve, ser instrumentos em Tuas mãos, para que o Teu recado chegue a cada coração. Fala conforme a Tua vontade a cada um de nós, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos dando continuidade à série de mensagens nessa carta de Paulo aos Colossenses. Já temos citado que era uma igreja que Paulo não tinha visitado e que foi iniciada talvez como resultado do seu ministério em Éfeso, e que ele tenha preparado pessoas que, como Epáfras, teria ido até Colossos e ali iniciado o trabalho daquela igreja. Nos primeiros 2 capítulos desta carta, ele apresenta os princípios da nossa fé, aquilo em que nós cremos e por que cremos. A partir do capítulo 3, ele parte para algo prático, ele parte para o resultado da nossa fé. A gente vai ter Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aquilo em que cremos deve ser a base, o fundamento daquilo que é a nossa prática diária, as nossas atitudes, de que maneira nós agimos em consequência da nossa fé. Nesse texto, o apóstolo Paulo então trata sobre a origem dessas atitudes, aquilo que deve haver no nosso interior para que possamos estar tendo assim algo exterior. Ele acabou de dizer no texto anterior, ele diz que nós nos despimos do velho homem com os seus feitos e nos revestimos agora do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o
criou. Ele faz uma comparação como quem muda de roupa, mas ele vai além. Não é simplesmente a troca de algo externo. Ele diz que o revestir-se do novo homem é que esse novo homem se refaz. Nós estamos sendo refeitos. À medida que Deus trabalha na nossa vida, à medida que Ele nos mostra aquilo que talvez não deveríamos estar fazendo, que precisa ser corrigido na nossa vida, ou talvez alguma coisa que deveríamos estar fazendo e que ainda falta ser implementado no nosso viver, no nosso dia a dia. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Que a vestimenta externa seja como alguém que agora passou a ser filho de Deus, alguém que passa a ter o Espírito de Deus residindo no seu interior, e que então trará os seus resultados. Ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Ele fala de algo que devemos cultivar no nosso interior, para que possamos expressar, exteriorizar aquilo que vai no nosso interior. E ele diz então: misericórdia, bondade, humildade, mansidão. E então, o que é que deve caracterizar alguém que busca seguir a Jesus Cristo? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Coisas que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, a maneira como devemos tratar o nosso próximo, e que estão aí na origem. Como é que nós devemos tratar o próximo? A gente deve tratar tendo misericórdia do próximo, tendo em nós mesmos humildade, não nos sentindo superiores ao próximo, mas como alguém que tudo de quem é porque Deus deu. E se foi Deus que deu, se é Deus que opera em nós o querer e o realizar, a gente não tem nada de que se vangloriar. Tudo aquilo que nós temos e somos é porque Deus concedeu. E assim, precisamos cultivar a humildade no nosso coração. E aquela pessoa que disser: pastor, eu não preciso ouvir isso porque eu já sou humilde. Então a gente sabe que é quem primeiro precisa trabalhar isso na vida, né? Já compartilhei com a igreja que ouvi certa vez uma senhora dizer: eu sou a criatura mais humilde que Deus já colocou na face da terra. É muita humildade, né? Mas é algo que Deus deseja que esteja sendo trabalhado na nossa vida, para que nos nossos relacionamentos isso possa então aflorar. E ele vai continuar então com o que serão as consequências desse cultivar no nosso interior. E ele vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ele diz então: suportai-vos uns aos outros. A palavra aqui pode ser aplicada com dois sentidos. É o suportar, sendo suporte, auxílio no carregar do fardo da vida daquela pessoa. É alguém que é capaz de chegar junto e dividir o fardo. É alguém que é capaz de compartilhar com o outro nas suas necessidades. É aquele ombro que você oferece para dizer: vamos caminhar juntos. Mas é também suportar no sentido de que nós estaremos convivendo com pessoas que são falhas. Quem são as pessoas que são falhas? Todos nós, incluindo a nossa própria pessoa. Então, para todo lado que você olhar, vai haver pessoas que são falhas.
E o texto então diz: suportai-vos, suportando-vos uns aos outros, tendo o entendimento que, apesar das falhas da pessoa que está no nosso lado, mas Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, como tem um propósito na nossa própria vida. E então ele diz: se houver mesmo motivo de queixa contra outra pessoa, que possa ser exercitado o perdão. Perdão, que palavra importante na nossa vida, porque todos nós somos machucados de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra alguém vem e pisa no nosso calo. De uma forma ou de outra alguém vem e diz uma palavra que chega aos nossos ouvidos como uma espada, chega aos nossos ouvidos como algo que nos fere, que nos destrói. Então o apóstolo diz: perdoe. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é que fizeram comigo. O senhor não sabe como eu fui machucado, como eu fui machucada. Aí o apóstolo de antemão já diz: mas perdoe como Cristo nos perdoou. Como é que Cristo nos perdoou? E aí a gente faz aquela citação, citada também recentemente, de quando Pedro perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes se deve perdoar o irmão? Até 7 vezes? E ele pergunta: até 7 vezes no dia deve perdoar o irmão? Ora, você perdoar 7 vezes no dia a mesma pessoa, é preciso muita paciência. Pedro achou que estava apresentando diante de Deus algo que era extremamente perdoador. Mas Jesus responde para Pedro: não apenas 7, mas eu te digo que 70 vezes 7. De que maneira é que Cristo nos perdoou? Cristo nos perdoou daquela maneira como aconteceu no momento que Ele estava sendo crucificado. Ele foi julgado injustamente e condenado, e no entanto, no momento que está ali na cruz, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-lhes, Pai. Jesus estava sendo crucificado, morto. Ele ali teve a sua vida tomada, mas a gente sabe, e o texto de João capítulo 10, verso 18 vai dizer: a minha vida ninguém toma de mim, eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, este mandamento recebi do meu Pai. Mas, humanamente falando, ele foi ali julgado injustamente e teve a sua vida tomada, mas ele está naquele instante dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que o machucão que você recebeu foi maior do que o que Jesus recebeu? E aí o texto vai dizer: como Cristo vos perdoou, assim perdoai vós também. Perdoar como Cristo. E nós sabemos que Cristo, naquela hora em que estava ali na cruz, Ele estava realizando a sua missão, levando sobre si o nosso pecado, para nos oferecer esse perdão, salvação, vida eterna. Mas o apóstolo Paulo vai continuar e vai dizer que existe algo ainda maior do que tudo aquilo que ele mencionou que deve ser cultivado no interior, maior do que o suportar, maior do que o perdoar. Porque ele vai dizer: sobre tudo isto, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor. Quando alguém perguntou a Jesus o maior mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto. Era uma igreja que estava com alguns questionamentos e com algumas práticas a respeito de dons.
E o apóstolo então vai dizer: vocês estão preocupados, muito preocupados com os dons. E então capítulos 12 a 14 da primeira carta aos Coríntios, ele vai tratar dessa matéria. E o capítulo do meio aí, o capítulo 13, ele vai dizer: ainda que eu tivesse o dom de falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, um sino que retine. E se eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu desse meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, isso nada seria. Ele apresenta então a supremacia do amor, de como o amor de Deus por nós precisa ser espelhado por nós nos nossos relacionamentos com as pessoas à nossa volta. Acima de tudo isto, portanto, esteja o amor. Por que é que estaremos suportando? Porque estamos no exercício de amor. Por que é que estaremos perdoando? Porque estamos no exercício do amor. E sendo que o amor hoje em dia tem tomado uma conotação diferente daquilo que a própria palavra de Deus nos apresenta. O amor é tido como algo que ou a gente tem pela outra pessoa ou a gente não tem. E até existe o entendimento de que a gente mesmo tendo pode deixar de ter. E o amor acabar, não, acabou o amor. O amor é um propósito no coração. É claro, ele envolve uma atração, algo que você talvez tenha sentido por outra pessoa, que no relacionamento conjugal, então até o visual entra, quem é aquela pessoa, se é uma pessoa que é simpática a você, e aí você desenvolve aquele amor. Mas o amor é um propósito do coração, é um compromisso. Por isso, mesmo no casamento, quando a gente vai realizar uma cerimônia de casamento, a gente diz: fulano, você se dispõe a amar esta pessoa em todas as circunstâncias, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade, na fartura, na necessidade, você se dispõe a amar, porque o amor é uma predisposição interior, um compromisso que nós assumimos de amar. E então as pessoas que estão à nossa volta devem ser objeto do nosso amor. E se temos dificuldade de amar determinadas pessoas, precisamos pedir a Deus essa capacidade, pedir a Deus que nos dê esse potencial de amar. E a palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor vem de Deus. E então é a Ele que nós pedimos esse amor e assumimos o compromisso de amar. E então transformamos em atitudes essa disposição. Quando o apóstolo aqui fala que acima de tudo isto esteja o amor, a gente tem essa noção quando a gente fala do amor conjugal, mas é o amor por todas as pessoas, o amor que a gente deve demonstrar a todos com as nossas atitudes. Acima de tudo isto esteja o amor. Mas ele continua dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração. Cristo nos chamou para a paz, e Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele diz que Ele entrega a nós a paz. Eu vos deixo a paz. Uma paz que você pode sentir mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da aflição. E é Ele que supre, é Ele que faz com que nós possamos ter toda essa paz.
E eu lembro de uma circunstância em que tudo estava dando errado e a pessoa estava comigo, ficou admirada, já arrancando os cabelos, dizendo: eu não sei como é que você pode ficar tão calmo. A gente sabe por que é que a gente consegue manter a calma. Por que é? Porque é Ele que nos dá a sua paz. E Ele diz que essa paz deve ser o árbitro, deve ser o juiz nos nossos corações, deve ser o juiz para com as nossas atitudes. A gente está com a intenção de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa em relação a alguém, mas se aquilo não é da vontade de Deus, você não vai desfrutar de paz, você vai começar a agir e você vai ter inquietude, porque se o Espírito habita em você e você está indo contrariamente ao que é a vontade de Deus, você não vai estar em paz. E então nós podemos ter a paz de Cristo para nos ajudar a julgar as nossas atitudes, julgar as nossas ações. E às vezes a gente fica procurando, poxa, como é que eu posso ter a orientação de Deus para a minha vida? E uma das coisas é essa: ore a Deus perguntando o que é o direcionamento dEle, e consulte o seu coração. Para que lado, se você tem 2 caminhos que podem ser tomados, para que lado o seu coração vai estar em maior paz? E a paz vai ser esse árbitro, esse juiz no seu coração. Mas ele vai dizer que isso se aplica não apenas individualmente, ele vai dizer que também nós fomos chamados a essa paz em um só corpo. O propósito do Senhor Jesus Cristo ao estabelecer a sua igreja é que nós pudéssemos estar sendo essa comunidade da paz, que nós pudéssemos ter as nossas atitudes uns para com os outros fundamentados nessa paz. Qual é a atitude que eu estou pensando em tomar em relação ao meu irmão? De repente, alguém agiu de uma determinada forma e você pretende mostrar àquela pessoa que há um erro naquela maneira de agir. De que forma é que você vai tratar? Deve ser numa forma que promova a paz. Muitas vezes, nos relacionamentos, nós podemos querer chamar a pessoa à realidade de uma forma ríspida, de uma forma acusatória, de uma forma em que aquela pessoa vai se sentir diminuída, denegrida. Mas o propósito de Deus é que a nossa palavra sirva sempre para a edificação daqueles que ouvem, que sirva para a construção, que sirva para que aquela pessoa possa estar progredindo na sua jornada cristã. Seja a paz de Cristo o árbitro no coração e sede agradecidos. É interessante que, se você prestar atenção, no versículo 15, ele vai terminar o versículo dizendo: e sede agradecidos. Aí, se você olhar para o versículo 16, ele vai terminar o versículo dizendo: com gratidão em vosso coração. O versículo 17 vai terminar dizendo: dando por ele graças a Deus Pai. Escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco. O desejo de Deus é que possamos reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, e que mesmo quando alguma coisa que poderia talvez fugir ao que fosse o nosso propósito, aquilo que fosse a nossa escolha, algo que pode parecer algo de mal, mas precisamos confiar que Deus sabe coisas que nós não sabemos. Ele tem nos seus propósitos algo além para nós. Diz o ditado popular que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Mas o que nós cremos é ainda mais naquilo que
diz Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Juntamente, de alguma forma, vai servir para o bem. Mas pastor, eu perdi um ente querido. A vida é um dom de Deus e cabe a Ele o momento certo do fim da nossa vida. E devemos ser agradecidos em tudo. Já tenho compartilhado várias vezes a respeito do momento da partida do meu pai, né? E de como tive um momento meio difícil de entender aquele momento da partida. Mas depois pude olhar para trás e dar graças a Deus pela maneira como Deus chamou o meu pai. Estive comentando com alguém bem recentemente que meu pai partiu aos 68 anos. Meu sogro partiu aos 84. E aprove a Deus dessa forma. Aprove a Deus que fosse assim. Ele é quem sabe os porquês de todas as coisas, ou talvez devamos dizer os paraquês. Qual o propósito que ele tinha? E então, se de repente houve uma perda na vida, o que a palavra de Deus diz é: agradeça. Agradeça a Deus na certeza de que Deus sabe o que é o melhor. Ele sabe o que é o melhor para mim, Ele sabe o que é o melhor para aquela pessoa. E Ele age da maneira que lhe apraz, sendo soberano sobre todas as coisas e querendo o melhor para todos nós. Alguém pode dizer: mas pastor, em que é que tal coisa assim pode ter algo de bom para mim? E eu vou responder: não sei. E exatamente quando a gente não sabe, é que a gente precisa exercitar a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando a gente não está vendo, se a gente não sabe a razão das coisas, é aí que a gente precisa exercitar a fé. Então, quando o apóstolo aqui cita 3 vezes nesse texto que devemos ter o coração agradecido, é que em diversas circunstâncias, sob diversos aspectos, em várias áreas da nossa vida, a gente tem razão de sobra para agradecer a Deus. Por isso, ele vai dizer aqui, e nesse versículo 15, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro, e seja agradecido. Agradeça, porque a paz de Cristo preenche o seu coração. E ele vai continuar então também nos versículos seguintes, citando motivos de gratidão. E ele vai dizer: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Ele está dizendo que esta palavra deve permear a nossa vida. O salmista inicia o livro dos Salmos, no Salmo 1, dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não apenas faz aquela leitura rápida, para dizer: cumpri com a minha obrigação do dia, eu tive já o meu momento de leitura da palavra, mas ele diz: medita de dia e de noite, leu, e ao longo do dia vai trazendo à memória aquilo que foi objeto da sua leitura, e vendo como Deus vai fazendo com que os acontecimentos do dia possam continuar falando ao nosso coração a partir da sua palavra. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, que a palavra sirva para o ensino, para o aconselhamento, para o louvor, porque ele vai dizer:
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com uma diversidade de opções de louvor no coração, que isso possa fazer parte do nosso dia a dia. Ao termos o nosso momento de oração, de leitura da palavra, termos também algo que possamos expressar como louvor, como cântico em adoração ao nome de Deus. E ele vai dizer: com gratidão no vosso coração, porque a palavra serve para a instrução, para o aconselhamento, como base para o louvor. E destacamos isso: é preciso que estejamos meditando naquilo que cantamos, mesmo que sejam músicas que sejam compostas para Deus, mas estão fundamentadas na palavra de Deus. Aquilo que elas apresentam é aquilo que a Bíblia nos ensina, e então a gente deve sempre usar a Bíblia como referência. Por isso ele diz que a palavra habite ricamente, e que então você possa ensinar, você possa aconselhar, você possa louvar da maneira que é correta diante de Deus, que diz respeito às verdades de Deus, e com gratidão no nosso coração. E aí ele vai no versículo 17 dizer: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, seja em nome de Jesus. Tudo aquilo que venhamos a fazer, seja algo que seja do agrado do Senhor Jesus, seja algo que venha a satisfazer ao Senhor Jesus. Tem o texto que diz: seja comer, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mencionamos um pouco disso no domingo passado, e de como tudo aquilo que a gente vem a fazer pode ser para glorificar a Deus, pode ser para que seja em nome do Senhor Jesus, fazendo alguma coisa que seja do seu agrado, algo que é feito para Ele, mesmo que isso signifique na sua diversão, pode ser o seu momento de lazer, mas que tudo que venha a fazer, pode ser no seu trabalho, realizar aquilo que são as suas funções cotidianas, mas você fazer isso para a glória de Deus. Hoje pela manhã tivemos o texto que diz que os servos devem servir aos senhores como se fosse algo que é feito para Deus, e é a Ele que nós estamos servindo. E quando a gente serve como para Deus, a gente vai fazer o melhor que está ao nosso alcance, a gente vai servir bem, e a gente vai testemunhar bem do nome de Jesus. O nosso patrão, aquela pessoa a quem a gente serve, vai dizer: que maravilha esta pessoa, ela serve com dedicação, ela faz o seu trabalho com afinco, e isso vai testemunhar bem do nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, que possa ser feito em nome de Jesus. O que é que significa esse em nome de Jesus? A gente pode ter uma ideia quando a gente precisa de tratar alguma coisa para a qual alguém passou uma procuração para a gente. A gente está de posse daquela procuração, e aquela procuração vai nos dar autoridade para realizar algo em nome daquela pessoa. Aquela pessoa então nos encarregou de uma tarefa e nos deu um documento que nos dá a liberdade de realizar aquela tarefa em nome da pessoa. E nós só estaremos realizando de verdade em nome da pessoa se de posse daquela procuração a gente vier a fazer exatamente o que aquela pessoa faria. A gente recebe uma procuração para talvez tratar da venda de um imóvel, e aquela venda é concretizada,
por um preço diferente do que foi estabelecido. A gente não está agindo totalmente em nome da pessoa que nos deu a procuração e estabeleceu qual era o valor daquela venda. Então, quando a gente age em nome de Jesus, quer dizer, eu estou fazendo exatamente o que Jesus gostaria que eu fizesse. E isso se aplica em todas as áreas da vida, nos relacionamentos, no trabalho, no estudo. Falando do estudo, a gente pode pensar na hora da prova, na hora de realizar a prova e que eu tenho a oportunidade de fazer de maneira que honre o nome de Jesus Cristo ou não. Até a maneira de estudar para a prova, de que maneira eu me dedico naquele estudo e que possa ser em nome de Jesus Cristo, que venha a glorificá-lo. Então tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E aí nós concluímos com isso que está de acordo com essa temática da série que nós estamos estudando. Cristo é tudo em todos. Vemos estudando este tema desde o mês de fevereiro. Cristo é tudo em todos. E esse texto vai dizer então que fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Cristo é Senhor na nossa vida. Se Ele é Senhor, nós estaremos fazendo tudo para Ele, como algo que realizamos para Ele. Cristo é Senhor da nossa vida, então a gente vai estar suportando uns aos outros, a gente vai estar cultivando dentro de nós aquela misericórdia, a humildade, a benignidade, a longanimidade. A gente vai estar tendo como revestimento da nossa vida esse suportar uns aos outros, o perdoar uns aos outros. E vale a pena lembrar ainda a respeito do perdão. Quando a gente perdoa, a pessoa que mais é beneficiada é a pessoa que perdoou, é a pessoa que estendeu o perdão. Quando alguém diz, mas eu não consigo perdoar porque essa pessoa me fez um mal muito grande. É como quando você tem um ferimento e toda vez que o ferimento começa a cicatrizar, aí como se você dissesse assim, espera aí, eu não vou deixar cicatrizar não, deixa eu aqui, vamos usar a expressão popular, né? Deixa eu futucar aqui esse ferimento, né? Até que ele abra novamente. Aí eu só estou satisfeito se o ferimento abrir novamente. No perdão a gente libera a cicatrização daquela ferida. No perdão a gente entrega diante de Deus, dizendo, Senhor, Tu és sabedor de todas as coisas. Se essa pessoa merece alguma coisa, a palavra de Deus diz, Deus dizendo, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Mas o exemplo de Cristo foi até de quem pediu ao Pai o perdão liberado de forma diferente, não apenas dizendo, Senhor, se eles merecem alguma coisa, retribui Tu. Mas Jesus orou pelos seus algozes, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí o nosso desafio é conseguir limpar o coração dessa mágoa, desta ferida que destrói a nós mesmos, esta ferida que magoa a nós mesmos. Cada vez que a gente lembra disso, não é a outra pessoa que sofre, é a gente que sofre. Mas no momento que a gente entrega nas mãos de Deus e diz, Deus, de minha parte, eu estou perdoando, daí para frente é contigo. E até poder fazer como Jesus, perdoa, porque não sabem o que fazem. E a nossa vida, então, deve ser vivida, fundamentada na palavra, aquilo que o apóstolo mencionou nos capítulos 1 e 2, aquilo que ele mencionou aqui de que precisamos ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, para que possamos expressar, possamos ter como
revestimento externo, o resultado daquilo que a palavra opera no nosso interior. E a primeira coisa que Ele deseja realizar no nosso interior é a salvação, perdão de pecados. Talvez você veio aqui esta noite e ainda não entregou sua vida nas mãos de Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. O primeiro passo que precisamos fazer para que a nossa vida esteja sendo em nome de Jesus, para que a nossa vida esteja cumprindo com a vontade de Deus para conosco, é entregando a nossa vida a Jesus, crendo que Ele já operou o necessário para a nossa salvação, de que não depende de nós, não é algo que nós devemos construir para merecer diante de Deus. Cristo é que tinha todo o merecimento e faz a troca conosco. Por isso Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tira de nós este peso do pecado, daquilo que nós já realizamos que foi contrário à vontade de Deus, e que a gente sempre que pensa no momento em que vai estar diante de Deus para o julgamento final, a gente fica pensando: o que é que vai ser de mim? Eu estou carregando esse fardo, eu pratiquei tais e tais atos. E aí Jesus vem e diz: venha a mim e eu te aliviarei, eu vou tirar de sobre você este peso. E aí Ele vai dar uma missão de vida, que naquele mesmo texto Ele vai chamar de jugo, porque Ele diz: eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E nós já tivemos como música neste culto o podermos descansar no Senhor. E quando a gente recebe a Jesus como nosso Salvador e Senhor, a gente pode descansar nele. Feche seus olhos, coloque-se diante de Deus e coloque-se em primeiro lugar nisso, no que, como está a sua vida em relação ao Senhor Jesus Cristo. Jesus já é Senhor da sua vida, Ele é o seu Salvador. Você já colocou a sua vida nas mãos de Jesus? Se não, faça deste momento um momento de entrega, que você possa dizer para Jesus: sim, Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendi que tu morreste na cruz pagando o preço do meu pecado, e eu recebo de ti o perdão dos meus pecados. Eu entrego diante de ti meu fardo de pecados, e Jesus diz: eu vos aliviarei, eu tirarei de sobre você este fardo. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Ele deseja ter para você a orientação para um viver que vale a pena. E então Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A orientação de Jesus é no sentido de que a sua vida valha de fato a pena. Entregue-se a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. No lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, diga: Deus, eu entrego a minha vida. E cada um de nós que já entregou, já fez essa entrega um dia, já reconheceu os seus pecados e entregou a vida para que Jesus seja o Senhor, que Ele dirija, que a nossa vida esteja sendo realmente, em tudo que agimos, em tudo que falamos, em nome de Jesus, para glorificar o seu nome. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua palavra que nos traz o ensino a respeito do que é o teu propósito na nossa vida.
agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos mostra que Jesus Cristo já fez todo o necessário, levando sobre si na cruz a condenação pelos nossos pecados. E a primeira carta de João diz: não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E assim, Senhor, podemos ter a certeza de que todos os nossos pecados Jesus Cristo levou sobre si. E é por isso, Pai, que desejamos viver a nossa vida como expressão de gratidão por essa tão grande demonstração do Teu amor por nós. Amor que enviou Jesus para morrer e morte de cruz, para que nós pudéssemos receber esse perdão. Recebe as nossas vidas como expressão de gratidão, que possamos viver para o louvor da Tua glória, que possamos em tudo que venhamos a fazer glorificar o Teu nome, agirmos em nome de Jesus Cristo. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, dirige os nossos passos, que possamos ser sensíveis à Tua voz, que a nossa vida possa estar descansada nas Tuas mãos, à medida em que realizamos tudo aquilo que temos como tarefa, como desafio à nossa frente. Dá-nos da Tua orientação, que a Tua paz seja o árbitro nos nossos corações. É o que suplicamos nesta hora, pedindo que nos leves de volta em paz aos nossos lares e que o Teu Espírito esteja alimentando todo o nosso viver. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.